medo e a ansiedade são emoções e ambas estão ligadas à nossa proteção. Porém, são emoções diferentes, mas estão ligadas e são consideradas como emoções fundamentais para o ser humano. Quando nos sentimos ameaçados, elas surgem como comportamentos de prevenção da nossa integridade física e mental. O medo é um estado neurofisiológico que é ativado todas as vezes que nos deparamos com uma situação que representa para nós uma sensação, uma ideia de grave ameaça, seja ela de integridade física ou mental. Então será nesse momento ativado esse sentimento, essa emoção, essa sensação, ela será ativada, principalmente numa ameaça ou numa situação de perigo iminente. O medo está presente em todos os transtornos de ansiedade. Então, o que seria agora a questão da ansiedade? Né? Já entendemos um pouco o que é o medo. A ansiedade, ela é um pouco diferente, né? Essa emoção, ela é complexa e ela é uma resposta afetiva, cognitiva e comportamental. Ela é ativada de maneira antecipada em uma situação que é vista e sentida como incontrolável, imprevisível, ameaçadora, né? Ou seja, ela é a expectativa de que alguma coisa desagradável ou muito ruim vai acontecer. E ela vem acompanhada de alterações desagradáveis, né? Como, por exemplo, palpitações, falta de ar, suores, né? Ela vem com sensações muito desagradáveis, que às vezes o indivíduo não consegue controlar sozinho, sem ajuda. A ansiedade, ela possui uma relação estreita com pessoas com vulnerabilidade aumentada. Seria, né? Geralmente essas pessoas se consideram incapazes de se proteger das situações das mais diversas e por subestimarem a sua capacidade diante da situação perigosa de resolver essas circunstâncias ou sensações de risco, elas não conseguem lidar com alguma situação, elas desenvolvem um comportamento de fuga e não de enfrentamento, porque tem essa sensação de que são incapazes de resolver determinadas situações na vida dela, ou situações que são colocadas diante dela. Embora as emoções e o medo e a ansiedade, né, essas emoções de medo e ansiedade sejam naturais e até mesmo fundamentais para nos proteger, elas, quando são excessivas, demasiadas, exageradas, elas podem paralisar o nosso funcionamento, nosso bom funcionamento, né? Funcionamento do nosso comportamento. Isso vai dificultar o manejo que nós temos que ter durante nosso dia a dia, nossas correrias da vida cotidiana, e vai atrapalhar o nosso bom desempenho. Compromete as emoções e as respostas que eu tenho que dar diante de situações que eu vivo de uma maneira adequada e esperada socialmente. Então, esse comportamento me deixa paralisado e com alguns comportamentos inadequados. É nesse momento que nós vamos perceber, então, que essas emoções de medo e ansiedade, elas passaram a ser patológicas, porque elas estão me paralisando. Elas deixaram de ser protetoras e elas passaram a não me permitir mais um comportamento adequado, ou me ajudar a ter um funcionamento no dia a dia, e isso requer cuidados. Então é nesse momento que o indivíduo precisa procurar ajuda. Toda vez que esse medo, né, exagerado, essa ansiedade exagerada, como nós já descrevemos, ele está relacionado a um objeto específico. Nós chamamos isso de fobia, né? Está ligado a um objeto ou uma situação. Então, a fobia, ela é um medo persistente a um objeto, situação ou uma atividade que não representa, muitas vezes, um risco real, mas que provoca na gente uma necessidade de fuga, né, no indivíduo, uma necessidade de fuga ou de evitar a situação. Existem vários estímulos que podem ser fóbicos, com variações de um indivíduo para o outro, dentro do seu contexto, podendo ser de natureza animal, como, por exemplo, medo de cachorro, de aranha, cobra, entre tantos outros,
ambientes naturais, como água, altura, também com relação a sangue, ir ao médico, ao dentista, injeção, e ainda as fobias que nós chamamos de situacionais, como andar de elevador, andar de avião, ambientes fechados, e existem outras diversas, tantas situações que podem desenvolver no indivíduo, de acordo com esse contexto dele, uma sensação de fobia. O que é importante diante disso, né? Destacar que esse medo, essa ansiedade e a fobia, quando elas são paralisantes, que é comum a gente sentir medo de uma aranha, né? Algumas pessoas têm medo. Isso é comum, dependendo da situação que você se encontra. Mas quando elas são demasiadamente paralisantes, elas não devem ser vistas como frescura ou bobagem. Isso pelas pessoas que nos cercam, as pessoas que convivem com a gente, né? No senso comum, muitas vezes, é natural falar que isso é frescura, que isso é uma grande bobagem, né? E não perceber o quanto esse indivíduo está comprometido com essa situação, com essa sensação de medo ou de ansiedade ou uma fobia. Então, é importante destacarmos que isso não é bobagem. Devemos dar a devida atenção, pois pode se tratar de um transtorno. É uma condição de medo, de ansiedade, né, essa fobia, ela é desproporcional e é dirigida a um objeto fóbico, como já mencionado, e que faz com que o indivíduo evite o enfrentamento dessa condição, situação, ou faz com que esse indivíduo não consiga enfrentar o objeto que ele tem que se confrontar no dia a dia, e ele vai precisar sempre de ajuda. O mais importante é saber que existe ajuda, que possui tratamento, como, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, que através de técnicas o terapeuta vai procurar identificar os pensamentos que estão fazendo essa avaliação exagerada pelo indivíduo, exagerada do objeto ou situação, e que estão gerando uma sensação de perigo iminente. A intervenção tem como objetivo tratar esses pensamentos, essas crenças, essas avaliações das situações de objetos, ajudando o indivíduo a interpretar essa situação e, o que é mais importante, ressignificar a percepção daquilo que para ele é perigoso ou deixa-o vulnerável. Bom, como falamos a respeito do medo, ansiedade e fobia, o que é muito importante nesse momento? Pensar que estamos vivendo nessa quarentena, devido ao Covid-19, possíveis emoções e sensações de vulnerabilidade e que podem nos afetar de alguma maneira. Caso você se sinta da forma que eu descrevi agora, e se sentindo de alguma maneira paralisado, ou se sentindo com outras sensações a qual você não está conseguindo lidar, é importante que você não se feche, que você procure pessoas da sua confiança, amigos, familiares, para que possa conversar, se abrir. E o mais importante ainda é que você procure a ajuda de um profissional qualificado e habilitado, como um psicólogo, para poder tirar você dessa sensação, te ajudar a sair dessa sensação, desses sentimentos e emoções, te conduzindo para uma outra condição nesse momento tão difícil que todos estamos vivendo. Era esse o recado, espero que vocês fiquem bem. Não saia de casa.